Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar um levitador magnético que pode ser conectado à porta USB do seu computador com o Arduino. É um projeto bem impressionante, é um projeto básico de montar, fácil, se você se esforçar um pouquinho você consegue. É um projeto que mexe com eletromagnetismo, que é uma área que eu particularmente gosto muito, né? Transmissão sem fio também. E apesar de ser simples, é bem impressionante. Fazendo esse projeto para a galera que quer projeto simples, né, que estão solicitando aí nos comentários, porque eu escuto você, meu inscrito, tá? A programação está explicada, como montar está explicado de forma mais fácil, considerando que você não tem experiência com eletrônica. Todos os links estão lá no site, aqui na descrição, é só entrar lá. Muito obrigado aos apoiadores do Apoia-se, eu nunca esqueço de vocês, que me ajudam aí financeiramente a estar levando esse canal a um outro nível, tá? Tá trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. A venda das peças da CNC 3.0 foram um sucesso, já estão todas as peças vendidas, então eu vou mandar fabricar mais, não se preocupe, tá? Tô mandando já essa semana fabricar mais, vamos ver quando que fica pronto. Lembre-se que nós temos o fórum aqui do canal, que você pode fazer perguntas ou ensinar alguma coisa para esses projetistas fora do comum, você, cara genial pra caramba que tá indo lá e comentando, obrigado. Temos a página do Facebook também, galera. E se você quer comprar componentes com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro projeto. Para a gente fazer nosso projeto, nós vamos precisar de alguns materiais. Primeiramente, um Arduino. Esse é o Nano, pode ser o Uno ou o Mega, se bem que o Mega ficará grande demais para esse projeto. Um cabo para você gravar o seu Arduino. Um cabo USB qualquer. Este cabo eu tirei de uma caixinha de som de computador, né? A gente só vai usar para alimentação, retirar 5 volts daqui. Reparem que esse fio, devido ao fato de ser retirado de uma caixinha de som, tem somente dois fios, o vermelho e o branco. O vermelho é o positivo 5 volts e o branco é o negativo. Se você cortar um cabo USB, pegar um cabo velho de celular e cortar um mini USB ou outro conector que seja, você vai encontrar 4 fios. O que você vai usar é o vermelho e o preto, sendo o vermelho positivo 5 volts e o preto negativo. Também vai precisar de uma fita isolante, uma fita crepe, pode ser gasta, a gente só vai usar esse cilindro aqui. Uma caixinha, essa é uma caixa patola de plástico. Mas você pode utilizar uma caixa de papelão também, ela está até sem tampa, mas a gente não vai precisar. Minha caixa tem as seguintes medidas: 10 centímetros de largura, 15 centímetros de comprimento e de altura são 6 centímetros. Não é necessário todo esse tamanho, mas vai funcionar legal. Também vai precisar de um ímã de alto-falante. Esse daqui é só você quebrar um alto-falante e vai achar esse ímã, são bem comuns. Esse ímã tem de diâmetro 6 centímetros, diâmetro externo, que é o que importa, o interno não importa. Você também vai precisar de um pedacinho de PCI padrão, que é esse daqui. Esse pedaço tem 3 centímetros por 5. Também vai precisar de um transistor, esse cara aqui é o BC548, podendo ser também o BC337 ou o BC547. Também vai precisar de um resistor, esse resistor é de 220 ohms por 1/4 de watt, sendo dessas cores, né? Vermelho, vermelho, marrom dourado. Mas o que seja mais difícil de achar no projeto é esse fiozinho aqui. Esse aqui é um fio esmaltado, tá? Bem fininho, retirado de um relé. Você também pode retirar de motorzinhos. Este daqui é um relé de 5 pinos, 5 volts, e você pode observar o fiozinho ali no meio. Basta retirar este pino aqui e desenrolar o fiozinho. Ou você também pode desmontar um motorzinho como esse, que é de impressora, ou motorzinhos de carrinhos que você tem aí. Ele vai ter bastante fiozinhos como esse. Você também pode emendar esse fiozinho um no outro, caso precise de um tamanho maior. É daqui que eu tirei esse fio. Para quem quiser comprar esse fio, o tamanho desse fiozinho vai ser de 36 AWG, podendo ser usado também o 35, 34 ou 37 e 38, beleza? Vamos precisar também de uma broquinha de 2 mm e também de uma furadeira ou uma retífica. Caso você não tenha, você pode furar com ferro quente. Também vamos precisar de uma broca de 3,5 mm de diâmetro. Você precisa de algumas ferramentas como cola quente, ferro de solda, estanho, alicate de corte, alicate de bico e um estilete. Você também vai precisar de cola instantânea e um pedacinho de linha de costura de mais ou menos 20 centímetros. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar este fio esmaltado. Lembrando que esse fio ele tá com uma capa isolante, né? A capa isolante é o esmalte que é passado, por mais que tenha cor de cobre, né? Vamos deixar um pedaço de mais ou menos aí 10 centímetros, talvez no vídeo fique difícil de ver, e vamos enrolar aí 30 voltas. Em volta da fita, ó. 1, 2, e vamos lá. Depois de enrolar as 30 voltas, vamos só colocar um pedacinho de fita isolante aqui, né, que você vai deixar previamente cortado, para facilitar.
E vamos utilizar o alicate de corte para cortar fora este pedacinho aqui. Corta ele e já passa uma fita aqui também para não desenrolar. Já deixei mais 4 pedacinhos desse cortados. Nós vamos segurar, é um fio bem difícil de trabalhar, pois é muito fininho. Então nós vamos segurar com cuidado e vamos juntá-lo assim, ó, indo com a unha, para tentar removê-lo para fora da fita. Antes de tirar o fio, eu vou fazer um negócio que pode ser meio arriscado, que é pingar gotinhas de Super Bond para os fios não separarem. Mas aí vem uma questão, se o fio grudar na fita, já era. Então tome muito cuidado e coloque bem pouco Super Bonder. Isso vai ajudar a manter os fios presos. Posso até soltar agora. Aí a gente vai juntando as outras partes dos fios também, ó, e já vou indo colando. Ajuda muito a fazer uma bobina bonitinha, né, galera? Aí, galera, retirei nossa bobina. Só vou retirar um pouquinho do papel que ficou. Agora o que nós temos que fazer é pegar esses 2 fiozinhos aqui. Vamos deixá-los do mesmo tamanho. Deixar aqui mais ou menos 10 centímetros. E agora, com o estilete, você vai lixar esse fiozinho. Vai passando assim, ó. Você vai vendo que ele muda de cor, ele fica mais claro, ele reflete mais luz. Isso aqui é para tirar a camada de esmalte isolante do fio para que você possa soldar com mais facilidade. Se você deixar a solda em cima do fio, ferro de solda com estanho, ele acaba derretendo o esmalte, já soldando também, tá? Mas isso daqui facilita para quem tem menos prática na solda. Beleza, já vamos estanhar aqui. Tá aí, galera, nossa bobina, retirei o papel, tá? Ficou um pouquinho de papel, mas não tem problema. Eu tinha dito para vocês cortarem a fita isolante, seria para pegar a fita e enrolar aqui para segurar a bobina. No meu caso, o Super Bonder funcionou muito bem. A bobina tá bonita e eu vou deixar sem as fitas por questão estética. Agora, bora para a montagem da outra parte. Vamos pegar o nosso ímã agora e vamos colá-lo bem no centro da caixa. Não importa se é com polo norte ou polo sul, tá? Só vamos colá-lo utilizando cola quente. Agora vamos virar a caixa e nossa bobina terá que ficar posicionada mais ou menos aqui, ó, bem ao centro também. Vamos posicionar a bobina mais ou menos aqui para a gente ter uma noção de onde furar. E os furos serão feitos da seguinte forma: 2 furos para os fios entrarem. Então vamos furar bem aqui onde ficou os fios. Beleza, tá furado ali. Agora nós precisamos de 4 pontos de apoio para quando a nossa bobina flutuar, ela poder ser segura, equilibrada por fios, né? Então nós vamos escolher esses 4 pontos de apoio aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui. Só para vocês terem maior precisão, a distância daqui até aqui do furo, nesse sentido, é de meio centímetro. Deste furo aqui é de 3 centímetros, daqui até aqui, que é a mesma desse de cima. Daqui até aqui nesse furo são 2,7 centímetros, a mesma coisa lá para cima. Nós vamos cortar 4 pedaços da linha de mais ou menos 7 centímetros. Cortar 4 pedacinhos de 7 centímetros aí. E caso você não tenha linha de costura, né, você pode estar tirando de uma blusa velha, assim como eu estou fazendo aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a linha, amarrar aqui, digamos, e passar nesse ponto, e no outro e no outro. Agora com a bobina posicionada com os 2 fiozinhos mais ou menos paralelos aqui aos buraquinhos dos fios, nós vamos usar Super Bond para poder fixar o fio em vez de dar um nó. Então vou posicionar o fio aqui no mesmo sentido, né, do furinho para o fio e vou colar. Vou fazer o mesmo para os outros fios. Os fios estão colados, agora nós vamos pegar esses fiozinhos de cobre e passar pelo buraquinho aqui de 2 mm. Vamos fazer a mesma coisa para os outros fios, né, a linha de costura. Agora que todos os fios estão passados pelos buraquinhos, vamos aqui embaixo puxá-los, deixá-los bem esticados. Agora pegue a bobina e levante a 2 centímetros para cima, 2 centímetros de altura, e tente mantê-la o mais reta possível. Depois, com a cola instantânea, basta manter a linha esticada e colocar um pouquinho de cola instantânea no buraquinho onde passa a linha. Isso vai fazer com que a linha trave. Trave somente uma por enquanto. Estique essa linha, né? Erga a bobina mantendo a linha esticada e tente alinhar as outras, para que a bobina fique bem plana. Bom, está tudo colado. Perceba que quando eu estico a bobina ela fica com 2 centímetros de altura e os fiozinhos ficam todos esticados, né? Também foi colado os fiozinhos de cobre, deixando uma folga para ele se movimentar. Eu usei essa plaquinha, né, que o ímã não atrai,
para poder ajustar a bobina. Bom, se você já quiser testar para ver se ficou alinhado, inclusive é uma opção para você manter assim, é pegar uma fonte de 5 volts, no nosso caso que seria o nosso USB, né? Mas você pode já fazer o teste com uma fonte de bancada. Aqui você teria o USB e bastaria fazer um furo, que nós vamos fazer, passar o fio e ligar direto positivo e negativo na bobina. De qual lado? Qual que é o positivo e negativo? Do lado que a bobina subisse e não descesse, tá? Então você ligaria uma vez, se ela não subisse, você inverteria, aí ia dar certo. Vou até fazer um teste, eu vou virar aqui o nosso experimento e vou colocar a minha fonte de bancada aqui nos 2 fiozinhos para a gente determinar o que acontece. Então, se você não quiser adicionar o Arduino nesse projeto, é possível, só que daí ela só vai ficar flutuando, né? Não vai ficar variando, que inclusive eu acho muito massa. Então, ó, liguei a fonte, perceba que ela não subiu, ela inclusive deu uma inclinadinha, não sei se deu para ver aí. O consumo de corrente é só de 300 mA, a USB mais fraca consegue fornecer até 500 mA, então a nossa porta USB vai dar conta de alimentar. Vou inverter aqui na minha fonte então, positivo pelo negativo, para não ter que religar lá embaixo. E vou ligar, olhem o que acontece. Ela flutua. Vou desligar, ela cai. Liguei, ela flutua. E o legal, ó, flutua com 2 centímetros de espaço ali, ó. Você pode até virar de lado, né, galera? Ó que louco. Então essa é uma opção, você pode deixar simplesmente ligado direto, que nem eu expliquei, soldando os fiozinhos no USB. O Arduino a gente vai colocar para poder deixar ela se mexendo, que fica massa pra caramba. Agora, galera, eu vou fazer o furo na qual irá passar este fio USB aqui, ó, o fio da USB. Vou escolher furar bem aqui no centro, ao centro. Você pode furar em qualquer lugar isso daí. Na verdade, eu vou furar aqui nesse canto. Bom, já passei o fiozinho aqui pelo furo. Agora eu vou virar o experimento, tomando cuidado com a bobina, né, para não danificar ela. Já vou deixar um pedaço bem legal aqui dentro, para mim poder trabalhar. E já vou colar com cola instantânea aqui para que o fio não solte. Agora nós vamos trabalhar aqui dentro. Primeiro eu vou tirar, não vou cortar bem no pé, mas eu vou começar a tirar o excesso, os fiozinhos do fio de costura. Bom, agora a gente vai começar a montar um pequeno circuitinho muito simples. O esquema está lá na página do blog, o link está aqui embaixo na descrição, que somente é composto por um transistor e um resistor. Eu não optei por pôr optoacoplador, porque fica difícil da galera achar normalmente nesses projetos simples. É uma proteção a mais para o Arduino, mas é bem raro de acontecer esse problema, né, do transistor fechar em curto e acabar enviando tensão para o pino do Arduino, podendo até queimar ele, mas é bem raro. Então vamos montar sem optoacoplador e não tem problema nenhum. Estou ligando aqui o transistor, estou colocando dessa forma aqui, e depois vou pôr o resistor na base desta forma aqui, ó. Bom, está aqui o nosso circuito e basicamente eu soldei um terminal do resistor à base desse transistor. Confiram no datasheet, mas o emissor desse transistor é o terminal do lado direito, do seu lado direito agora, o do meio é a base, e o do lado esquerdo seu aí, né, que é o mesmo que o meu, é o coletor. Então agora a gente vai montar o circuito com o Arduino já. Para facilitar as conexões com o Arduino Uno, eu vou estar utilizando esses conectores fêmea aqui. Aí eu corto os fiozinhos e soldo. Assim eu não preciso soldar no Arduino, às vezes danificando. Então vamos começar assim, ó. Eu vou pegar o fio GND do Arduino e vou conectá-lo nesse terminal aqui, ó. Pronto. Agora eu vou cortar aqui no meio, vou decapar o fio e já vou deixar estanhado. O terminal do emissor do meu transistor é esse daqui. Eu só vou trazer ele aqui para o lado para mim ter mais ilhas para poder soldar nele. Vai ficar mais tranquilo para me soldar os outros fios. Ter espaço, né? Beleza. Agora o fiozinho do ground do Arduino. Vou soldar aqui no emissor desse transistor. Agora vou pôr esse outro fio laranja no terminal D11 do nosso Arduino Nano. O D11 é esse daqui, ó, que é o que a gente usa, que tem saída PWM, né? Vou cortar no meio novamente e vou soldar agora aqui no terminal do resistor, ó, que vai para a base. Observem que eu soldei neste terminal do resistor. Agora vou pegar um pedacinho de fio de 6 centímetros e vou soldá-lo aqui no coletor do meu transistor e vou deixá-lo solto aqui para o lado. Vou pegar outro jumper com conector fêmea e dessa vez eu vou ligar nos 5 volts do Arduino. Não é o VIN, tá? Pois como nós vamos alimentar com 5 volts exatos,
o vem, como passa pelo regulador, nós temos uma queda de tensão. Então eu pino 5 volts mesmo, colocado no 5V, vou cortar no meio também, e esse fio nós também vamos deixar solto. Agora nós vamos pegar o projeto e virá-lo aqui, para a gente poder montar o circuito. Vamos pegar aqui, tendo em mente que o fio vermelho é o positivo e o branco é o negativo. O fio positivo, vou ligar com o fio que vem dos 5 volts do Arduino. Esse esquema elétrico tem lá na página do blog, galera. Eu estou montando detalhadamente para ajudar quem não tem experiência em montagem. Beleza, soldado. Agora o negativo, olha só, o negativo eu vou soldar aqui no emissor do nosso transistor, juntamente com o GND do Arduino que foi soldado, né, um ground. Agora, sabe esse fiozinho que ficou solto que vem do coletor do transistor? Vamos pegar um terminal da bobina e vamos soldá-lo. Os fiozinhos de cobre da nossa bobina. Beleza, está aqui o fio soldado. Agora esse outro terminal da bobina, nós vamos ligar ao positivo, aqui ó, esse fio positivo, que nós emendamos para que vem dos 5 volts do Arduino. Vamos soldá-lo também à bobina. Beleza, está montado o nosso circuito. Nós só vamos passar fita isolante aonde não está isolado para isolar. Essa plaquinha do jeito que está aqui, vou passar fita isolante em torno dela toda. Você pode usar também, em vez de fita isolante, espaguete termorretrátil. Eu vou fazer com fita isolante, porque o objetivo do meu vídeo aqui é fazer com materiais que normalmente você pode achar com mais facilidade, né? Só para isolar toda a placa. Cuide para não puxar os fiozinhos de cobre ali da bobina e arrebentar eles. Agora nós vamos gravar o programa no Arduino. Eu vou explicar o programa para vocês e depois explico como que o experimento funciona, como que essa magia acontece, né? Lembre-se que se a bobina não flutuar, se ela abaixar, forçar para baixo, né? Você vem aqui, ó, tá vendo esses dois terminais da bobina? Que nós soldamos esses dois fios? Esses dois terminaizinhos que vieram lá de cima, troca, solda o fio positivo na outra e esse fio laranjado aqui. Só inverter esses dois fios, aí ela flutua. Bom, galera, primeiramente, tudo isso daqui pode ser baixado lá no site marlonard.com. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode baixar a programação, copiar o código, ver as imagens do circuito, tudo lá. É sempre assim, hein, para quem é novo no canal aí. Nós vamos ver a programação agora, como que ela está funcionando. Bom, basicamente eu usei o Arduino para controlar a tensão em cima da bobina e, consequentemente, a corrente e, consequentemente, a intensidade do campo magnético em cima dessa bobina, controlando assim, consequentemente, a altura na qual a bobina está com relação ao ímã, com relação à carcaça de plástico que ela está em cima também. O Arduino, então, basicamente, vai ter um pino dele, que vai, em vez de lançar somente 0 ou 5 volts, ele vai conseguir lançar de 0 a 5 volts, tá? Então ele vai fazer uma escala, 0, 1, 2, 3, um pouco mais preciso, digamos assim. Lhe faço uma pergunta. Quantos números existem de 0 a 5? Infinitos números. Vocês concordam? Nós não temos um Arduino infinito, um programa infinito para pegar infinitos números. Então nós temos que escolher quantos números nós queremos pegar de 0 a 5 volts. A resolução do controlador PWM do Arduino é de 8 bits. Isso resulta em 256 dados. Ou seja, de 0 a 5 volts, o nosso Arduino consegue fatiar isso em 256 partes. Para você saber a resolução, é só pegar 5 volts e dividir por 255. Você vai ter o tanto de volts proporcional a cada dado. Basicamente significa que o Arduino consegue mandar num pino dele, no nosso caso o pino 11, um sinal de 0 a 5 volts com bastante precisão. Ou seja, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e assim por diante até chegar em 5. Com isso nós conseguimos controlar a intensidade de corrente que circula pela bobina e controlando a altura dela, né, na qual ela está ali. Bom, galera, e para a gente poder controlar essa tensão, nós temos que utilizar um pino do Arduino que seja dedicado a PWM no hardware. Para o Arduino Nano e para o Arduino Uno, o pino 11 ele é dotado de PWM, então nós podemos usar o pino 11 para fazer esse tipo de controle. Então no pino 11 sairá a tensão de 0 a 5 volts. Para você entender o porquê que a gente tem que usar PWM, que seria modulação por largura de pulso, eu vou mostrar essa animação. O pino 11 continua sendo um pino digital, pensa comigo. Ele só pode ligar ou desligar, C0 ou C1. Falando de tensão, ele pode ser 5 volts ou 0. E nós queremos trabalhar nesses intermédios, né? Nós queremos 1 volts, 2, não só os extremos. E a modulação por PWM basicamente mantém a frequência constante e controla o quanto tempo ele fica ligado ou desligado, resultando na saída uma tensão média baseada no tempo. Basicamente aqui nós definimos 11
como saída para a bobina, são a mesma coisa agora para o compilador. Declaramos uma variável do tipo inteiro chamada de potência. Dentro de void setup, onde fica nossas declarações iniciais, que só funcionarão uma vez ao ligar o Arduino ou pressionar reset, né? Só será lido pelo Arduino. Nós iniciamos a comunicação serial só para ajudar a gente e declaramos como saída o pino saída para a bobina, que é o 11, né? Declaramos aqui como output. Dentro de void loop, que é onde fica o seu código que será executado de uma forma infinita, né? Dentro de um loop infinito, nós basicamente utilizamos o laço for aqui, né? Que é um laço de repetição que você normalmente utiliza para executar um código definidas vezes, né? Eu quero que esse código aqui seja executado 100 vezes. Você usa o laço for para isso. Então nós dizemos o seguinte: para for potência igual a 0 e potência menor do que 255, potência mais, ou seja, ele vai incrementar a potência. Está em 0 a potência, vai para 1. Está em 1 a potência, vai para 2. Toda vez que ele executa essa linha, esse código, esse comando, soma 1 ao argumento, ou seja, soma 1 à variável potência. Nesse exato momento, potência é igual a 0. Olha só. Então o nosso for é iniciado. Ele printa a potência no serial, então já printa 0. Ele escreve na saída analógica, ou seja, analog write. Analog write, galera, é a função que controla a tensão na saída do pino 11. E como a resolução do sistema PWM do microcontrolador é de 8 bits, resulta em 256 dados, de 0 a 255. Então aqui nós vamos colocar de 0 a 255. 0 para 0 volts e 255 para 5 volts. E os intermédios para as tensões que vocês podem calcular aí. Então ele escreve aqui no pino 11 o valor 0, que é o da potência, espera 10 milissegundos. Quando ele termina de fazer isso, ele incrementa 1 a potência, ou seja, de 0 passou para 1. Ele printa 1 no monitor serial, depois escreve na analógica 1, espera mais 10 milissegundos, incrementa a potência, de 1 vai para 2 e assim por diante. E vai indo assim até potência ser menor que 255. Dessa forma, ele faz um incremento até 255, terminou de fazer o incremento, ele para de repetir isso aqui, pois essa condição já não é mais verdadeira. Ele é 255. Terminou de repetir esse laço, passa para o próximo, que é praticamente igual, só muda uns detalhezinhos. Para potência igual a 255 e potência maior que 0, decremente potência. Ele faz a mesma coisa, só que em vez de somar, incrementar um argumento, ele diminui 1 ao argumento, ele subtrai 1 ao argumento. Então agora de 255 ele começa a tender a 0, 255, 254 e vai jogando na saída analógica com tempo de 10 milissegundos também. Então nesse primeiro laço for, a tensão sai de 0 e vai para 5, e nesse segundo sai de 5 e vai para 0 no pino 11, isso com tempo de 10 milissegundos entre os incrementos ou decrementos. Eu repito isso daqui mais 3 vezes, por isso que a bobina sobe e desce 3 vezes no começo. Depois faço a mesma coisa, só que agora percebo um delay de 1 milissegundo, ou seja, ele vai subir e descer mais rápido a nossa bobina. Faço isso 2 vezes. Depois faço mais uma vez somente com um tempo de 70 milissegundos. Aí demora bem mais para ela subir e descer, daí dá aquele efeito legal dela subindo e descendo bem devagarzinho ali, mostrando todos os níveis praticamente. Então, com base nesse programa, você consegue criar toda a animação possível em cima da bobina, fazer ela subir e descer rápido, devagar, do jeito que você quiser, né? A sequência de animação que você quiser. Basicamente, o laço for está incrementando nossa variável que comanda a tensão no pino 11, galera. Se você quiser ver o valor de potência sendo incrementado, para você analisar o que está acontecendo no programa, e é muito interessante o monitor serial que você usa muito para corrigir problema, né? Ver o que está acontecendo. É só clicar aqui no serial monitor com o Arduino conectado, né? E você vai ver, ó. Vamos pausar aqui, né? Vamos parar o auto scroll. Beleza. O que aconteceu então? No começo ele foi de 0 até, vamos lá, tá incrementando até 255, ó. Cadê? 54, 55. Nesse momento ele mandou o pino 11 até 5 volts, de 0 a 5. Depois passou a bola para outro for, né? Que decrementava. Aí foi de 254 para 0. E continuou assim. Basicamente, os delays definem a velocidade na qual isso acontece, né? Sendo aqui, com 10 milissegundos, mais lento
do que aqui com 1 e esse com 70 mais lento ainda do que esse com 1. Galera, o upload já está feito, eu só vou colar com cola quente as coisas aqui na lateral, o Arduino talvez. O Arduino eu vou deixar meio solto para poder fazer a programação dele com facilidade. Deixar ele meio de ladinho aqui, só colar os fios. Olha só deixei mais organizado. Colei aqui, colei os fios, colei o Arduino. Não tem a tampinha aqui, depois eu faço um negócio de papelão, tá? Já fiz o upload do programa. Tem algumas dicas para vocês antes de ligar. Quem quiser colocar um LED para indicar que está ligado ou desligado, fica legal também. Em cima, do lado, é só furar e pôr. Quem quiser pôr mais um LED ligado na saída da bobina, né? Lá na saída do Arduino, que é a mesma saída que vai para a bobina. Esse LED vai brilhar mais forte ou mais fraco de acordo com a intensidade de corrente e tensão que circula na bobina. Fica bonito também. Ou colocar um display, né? Mostrando a potência da bobina, colocar um voltmeter aqui de LEDs, né? Uma sequencial de LEDs. Enfim, o que vocês quiserem para fazer bonito. Agora é só questão de estética, porque o que é importante, né, para funcionar está aqui. Então eu já fiz a programação, vocês vão ter uma visão aí de cima, por enquanto, para ver como funciona. Só ligar na USB, vou ligar na USB do meu computador. Olha só. Ele começa a se mover misteriosamente. Subiu, desceu. Ele vai subir e descer 3 vezes rápido. Depois bem devagarzinho. Galera, isso aqui é muito massa para deixar na sua bancada, né, do seu lado ali. É um experimento que demonstra as propriedades do eletromagnetismo e é um negócio que se mexe também, né? Porque coisas que se mexem chamam a atenção, é legal. Não importa se o cara está iniciando na eletrônica agora ou se o cara é um fodão da eletrônica, está avançado aí. Montar um projeto desse sempre é massa, para ficar com uma animação ali na sua bancada. Sem contar que para levar crianças para esse mundo da eletrônica, esse tipo de projeto é excelente, porque encanta elas, né? Bom, mas como que o nosso projeto funciona? Como que essa bobina flutua em cima dessa carcaça plástica? Vamos começar com a seguinte informação, galera. A bobina está flutuando devido à corrente que circula nela e também ao ímã que nós colocamos aqui embaixo. Repare que eu já marquei qual que era o polo norte e polo sul do ímã e o polo norte está virado para cima. Vocês concordam que cargas iguais, polos iguais se repelem e diferentes se atraem? Dependendo do sentido na qual os elétrons circulam aqui na bobina, se entra por aqui, né? Ou seja, se você liga o negativo aqui e sai por aqui, né? Que o sentido real dos elétrons é do negativo para o positivo, cria-se na bobina, a bobina vira um ímã, né? Então cria-se polo norte em cima e polo sul embaixo, por exemplo. Se você inverte, coloca negativo aqui e positivo aqui, os elétrons circulam no outro sentido. Então, cria-se um campo diferente, um campo ao contrário. Se antes aqui era polo sul, agora vira polo norte. E assim por diante. É assim que aquelas máquinas que têm um braço hidráulico pegam metais. Já assistiram em filmes ou viram na vida real? Tem um eletroímã na ponta, que nada mais é do que uma bobina dessa enrolada, com sistema de refrigeração e tal, e controle de potência. Quando você desce, ele liga essa bobina, atrai o carro, né? Pega um carro, por exemplo, e depois solta o carro. Desliga o eletroímã. Então você acaba criando um ímã elétrico ou um eletroímã. O que nós fizemos foi bem simples. O ímã está aqui embaixo com o polo norte virado para cima. E se a gente quer que essa bobina flutue, ou seja, ela seja repelida pelo ímã, vocês concordam que aqui embaixo nessa bobina tem que ser criado o polo norte também? Pois nós teremos polo norte com polo norte e a bobina tenta empurrar o ímã e o ímã tenta empurrar a bobina. Como o ímã está fixo, é a bobina que se move, então ela flutua. Só que se fosse sem essas cordinhas, ela ia fazer assim, ó, dar um salto para fora e ia cair. Porque equilibrar isso é bem difícil. Tem como fazer? Sim, mas envolve usinagem, precisão na hora da construção da bobina. Então, o que nós fizemos? Colocamos 4 cordinhas para manter ela no lugar. Então, ligou a bobina, criou-se um campo magnético, o polo norte embaixo, o polo norte do ímã também está embaixo, eles se repelem e a bobina flutua porque o ímã está fixado. Isso só funciona em corrente contínua, porque se você liga em alternada, os polos já não estarão mais definidos, né? A corrente alternada, ela alterna as fases, quem é positivo e quem é negativo, então nossa bobina ficará tremendo aqui em cima, subindo e descendo rapidamente, você pode até quebrar seu experimento. É claro que tudo depende da tensão, da corrente envolvida e tudo mais. Eu até dei a opção para vocês de deixarem ligado direto na USB. Aí a sua bobina ia ficar só flutuando. A implementação do Arduino, do transistor, do resistor, é para criar uma animação, para que a bobina suba e desça.
Mas como que ela sobe e desce? Bom, primeiro que você tem que entender é o seguinte: quanto maior for a corrente que circula na bobina, maior o campo eletromagnético dela e maior será a repulsão que ela terá do ímã. Então ela terá mais força para subir, né, para contrapor a força da gravidade. Então, quanto maior a corrente aqui, maior a força que ela sobe. E é para isso que nós usamos o Arduino. O Arduino simplesmente, lá no pino 11 dele, ele faz uma modulação por largura de pulso, que seriam os pulsos PWM. Ele mantém a frequência constante e só muda o tempo na qual o sinal no pino 11 fica ligado ou desligado. Dessa forma, ele consegue controlar a tensão média que chega na bobina. Em outras palavras, o pino 11 solta de 0 a 5 volts, dependendo do tempo que eu escolhi no programa. Dessa forma, a bobina começa com 0 volts. Aí ela vai para 0.5, começa a subir um pouquinho. Para 1, começa a subir mais um pouquinho. Para 2, para 3, para 4, até que ela está 5 lá embaixo. E o Arduino consegue controlar toda essa altura dela com muita precisão, pois a saída PWM do Arduino, né, o pino 11, tem uma resolução de 8 bits. O que dará para a gente aí 256 níveis, né, de 0 a 255. E é dessa forma que nossa bobina flutua. Nós temos exemplos disso daqui sendo utilizado na prática, né? Os trens balas, né, os trens eletromagnéticos que flutuam. É o mesmo princípio. O trem é como se fosse essa bobina e o trilho embaixo é um superímã. Ou ao contrário, o trem flutua, não tendo mais atrito mecânico, simplesmente o atrito que atua no trem é o do ar, né? E olha que eles estão tentando até evitar isso. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Qualquer coisa comentem aí nos comentários, sugestões, dúvidas, também tem um fórum do canal. Então muito obrigado, galera, e valeu, até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.